gente, eu me chamo Adriele e eu conto relatos sobrenaturais para vocês aqui no meu perfil. Também estou com a meta de contar relatos diariamente, então se você tiver algum relato para me enviar, o Gmail vai estar aqui embaixo. Eu também, para quem não me conhece, né, eu também conto relatos no meu Instagram e no meu TikTok. O arroba também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, hoje é a parte 2 de um relato que eu já contei pra vocês. Se eu não me engano foi ontem, não sei. Não sei que dia eu vou postar esse vídeo, mas enfim. Já postei a parte 1, tá? Pra quem não assistiu, se chama A Bruxa que Odiava Cinnamomum. E agora teremos a parte 2. Então bora lá. A Bruxa que Odiava Cinnamomum, parte 2. Depois que eu contei a história da bruxa que parecia odiar Cinnamomum, muita gente fez perguntas. Algumas eu consegui responder, outras continuam sem explicação. Uma das respostas mais interessantes veio de uma moça que entendia bastante sobre religiosidade. Ela explicou que Cinnamomum é usado em limpezas energéticas. Achei isso muito interessante e, de certa forma, parece explicar por que aquela presença se irritava tanto com a planta e também porque ela parecia proteger as crianças. Muita gente também perguntou por que minha irmã me deixou sozinho em cima da cama naquele dia. A verdade é que eu nunca consegui conversar muito sobre isso com ela. Pouco tempo depois de tudo aquilo, ela foi praticamente expulsa de casa e acabou sendo adotada por parentes. Só voltamos a nos falar quando já éramos adultos. Mesmo assim, ela evita qualquer assunto relacionado ao passado, porque deixou essa parte de vida para trás. Hoje ela é casada e está feliz, e eu respeito isso. O pouco que eu sei é que ela já tinha passado exatamente pelo que eu estava vivendo, e acreditava que, de alguma forma, quando eu permanecesse em cima da cama, aquela coisa não conseguiria me alcançar. Quanto aos meus pais, eles participavam de uma religião que eu nunca soube identificar ao certo e faziam alguns rituais que prefiro não comentar. Com o passar dos anos, comecei a me perguntar se, em vez de ser um porto seguro, eles não eram justamente o motivo de todo aquele perigo. Anos depois, eu já tinha uns 6 ou 7 anos, meu irmão era cerca de 3 anos mais novo que eu. Tem uma coisa dessa época que eu sempre tive vergonha de contar. Eu tinha bexiga frouxa e acabava fazendo xixi na cama. Minha mãe me batia para que eu fosse ao banheiro antes de dormir. E lembro de uma noite que eu fui deitar pensando justamente nisso. Naquela noite, sonhei que levantava da cama, ia no banheiro e fazia xixi normalmente. Só que, quando voltava para o quarto, uma bruxa me observava. Era um sonho, mas quando eu precisava ir ao banheiro de madrugada, acordado, eu evitava olhar para aquelas janelas com medo de encontrar a mesma figura. O pior é que mesmo sonhando que tinha ido ao banheiro, acordei e percebi que tinha feito xixi na cama. Apanhei. E daquela vez apanhei ainda mais. Só que havia um detalhe. Meu irmão também tinha feito xixi na cama. Aquilo era estranho, porque ele nunca tinha feito isso antes, mesmo sendo mais novo. Em algum momento, perguntei por quê. A resposta dele me fez gelar completamente. Ele disse que não teve coragem de ir ao banheiro, por causa da bruxa na janela. Eu nunca tinha contado para ele sobre aquele sonho, muito menos sobre o que tinha acontecido comigo anos antes, na história do Cinnamomum. Mesmo assim, ele falou exatamente aquilo que eu tinha sonhado. Depois disso, passamos a ir juntos ao banheiro durante a noite.
Assim, nenhum dos dois precisava passar sozinho pela janela. Por um tempo, parecia que tudo tinha melhorado. Até que, num dia qualquer, meus pais nos deixaram sozinhos em casa. Não jantamos. A conta de luz não tinha sido paga e a casa estava completamente escura. Nossas camas, que eram pedaços de espuma, tinham sido lavadas. Por isso, tivemos que dormir na cama dos meus pais. O problema era que ficava na sala bem perto daquela janela. A noite foi horrível. Dormimos coberto até a cabeça, conversando e segurando as mãos para não nos sentirmos sozinhos. E o que, desculpa, o que meu irmão tinha dito sobre a bruxa na janela não saía da minha cabeça. Eu tentava não demonstrar o medo para manter ele calmo, mas também não conseguia esquecer da bruxa que minha irmã dizia que queria me pegar anos antes. E um pensamento não parava de voltar. Se ela me queria naquela época e não conseguiu, por que ela não tentaria levar o meu irmão? Em algum momento, acabamos dormindo. Acordei várias vezes durante a madrugada por causa do vento frio que entrava pela janela, que nem cortina tinha. Sempre olhava para conferir se meu irmão continuava bem. Até hoje não sei dizer se o que aconteceu depois foi real ou apenas um sonho terrível. Só sei que nunca consegui esquecer. O dia ainda estava começando a clarear. Senti meu irmão se mexendo devagar debaixo das cobertas. Achei que ele tivesse ido ao banheiro, mas alguns segundos depois, lembrei que ele tinha medo de fazer isso sozinho. Alguma coisa estava errada. Levantei a coberta devagar, olhei para onde ele deveria estar. Meu irmão estava caído no chão, desacordado. Por mais que eu gritasse o nome dele, ele não acordava. Foi então que vi uma mão segurando a perna dele. Ela vinha daquela maldita janela. Levantei os olhos e vi ela, a bruxa, horrenda, exatamente como nos meus sonhos. Os cabelos pretos caíam sobre o rosto e eu não conseguia enxergar direito seus olhos por conta da escuridão. Ela percebeu que eu estava olhando, então levantou um dedo até a boca e fez apenas um som. Shhh. Depois, continuou puxando meu irmão devagar. Eu quase não consegui reagir. Queria correr e me esconder. Quase voltei para debaixo das cobertas, mas alguma coisa dentro de mim gritava que, se ela levasse meu irmão, ele não voltaria mais. Corri até ele e segurei pelos braços. Ele continuava desacordado, mesmo comigo chamando o nome dele. Quando eu puxava, ela soltava um gemido duro, como se estivesse enfurecida. Quanto mais medo eu sentia, mais força fazia. Sem perceber, comecei a gritar para que ela soltasse o meu irmão. Chorando, acabei implorando para que me levasse no lugar dela. Não era eu que tu queria? Deixa ele. Me leve, sua maldita. Continuei puxando, continuei gritando, até que, de repente, ela soltou meu irmão. Foi como se tivesse saltado para fora da casa. Desapareceu,
Tudo ficou em silêncio. O dia já estava quase claro e uma parte de mim sempre acreditou que o nascer do sol a tivesse afastado, mas nunca tive certeza. Peguei meu irmão no colo, levei ele de volta para a cama e abracei ele com toda a força. Nós dois dormimos assim até meus pais chegarem. Quando contei o que tinha acontecido, eles simplesmente não deram importância. Até hoje não sei dizer o que daquela noite foi real e o que pode ter sido fruto da minha memória de criança. Só sei que nunca consegui esquecer o terror que senti. Anos depois, nasceram mais 2 irmãos, e parte de mim sempre teve medo de que aquilo pudesse acontecer com um deles também. Por muito tempo, achei que esse medo fosse exagero, mas anos depois, aconteceu algo que me fez pensar que talvez eu estivesse errado. Não foi igual ao que eu vivi naquela noite, mas foi assustador o suficiente para me fazer acreditar de que aquela história ainda não tinha terminado. Só que isso fica para outro relato, uma espécie de terceira parte da história. E por enquanto o relato acabou por aqui. Ele me mandou outro relato também de bruxa, acredito que seja meio que a parte 3, não tenho certeza, mas eu vou contar pra vocês também, só intercalando os vídeos, mas vai ter parte 3, pode ter certeza. E é aquilo, no primeiro relato eu não sabia, mas agora já temos a informação. Cinnamomum é usado para limpezas energéticas e essas coisas e outras e afins. E por isso que a bruxa, de certa forma, não gostava, né? Porque meio que estava impedindo ela de pegar, não sei se essa é a palavra correta, as crianças. E aí que eu fico questionando, será se é bruxa mesmo? Tá, tudo bem, você viu a bruxa, mas será se não era alguma outra coisa se passando como uma bruxa, ou vocês com as suas memórias de criança associaram que era uma bruxa? Eis a questão. E realmente, né, quando você fala sobre seus pais, cria um ênfase maior em relação de que o que eles praticavam tinha consequências. E talvez essa seja uma delas. Mas, enfim, o relato acabou por aqui, essa foi a minha opinião, não tenho muito o que falar. Eu achei um relato, assim, um pouco forte no sentido de que é um relato que pode estar acontecendo ainda com os irmãos dele e quem sabe futuramente não aconteça com mais pessoas. Eu não sei como é que vai ser o desfecho da parte 3, mas por enquanto essa é a minha opinião. Se você gostou do relato, já deixa o seu like, comenta o que vocês acham que pode ter acontecido, o que vocês acharam sobre o relato. E é isso. Vejo vocês na próxima.